Seja bem-vindo ao novo episódio Entre Céu e Terra. E o tema de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre a sensação de pertencimento. Natal chegando, como é isso para você? Você se sente à vontade, feliz, vibrando? Ou é daquelas pessoas que, não quero que chegue o Natal? Hoje nós vamos aprofundar nesse tema através do Feng Shui. O que o Feng Shui fala sobre o pertencimento na família? Com a consultora de Feng Shui, Flávia Ferreira. E nós vamos falar também com a astróloga Leia Dornelas. Flávia, então, tema instigante, né? Muitas pessoas veem o Natal como um momento terrível, tem muita dificuldade de estar com a família, tem gente que sente verdadeiro pânico. Como ajudar essas pessoas? É muito interessante esse tema, Leia, porque a gente pode identificar a energia dentro da casa ou do ambiente. De qual forma? Por exemplo, eu tive alguns clientes, não foram só um, foram alguns, que dentro da energia da residência, ou ele tinha falta no setor da família, que isso identifica um trauma ou alguma falta realmente da primeira família. O que é a primeira família? É onde você nasce, são os de 0 a 7 anos. Como que você viveu? Você viveu no lar amoroso, você viveu acolhido. Então, quando se tem uma falta, provavelmente houve essa falta, essa necessidade que todos nós temos não preenchida. Também tem a possibilidade de você, dentro da energia do campo, do Feng Shui, você identificar que a cabeceira lá na sua cama, onde que você dorme, está fora do mapa de toda a casa. Quando você dorme para fora dessa energia, quer dizer que você não se sente pertencente ao lugar. Interessante. Nunca pensei que podia ter um espaço na casa onde você está fora. Explica melhor isso. Olha como que funciona. Todo o processo do Feng Shui, ele é basicamente voltado ao sentimento. O que você viveu antes, na sua primeira infância, o que você viveu após a sua primeira infância e como que você se identifica indo para a vida. Eu consigo fazer a melhoria do ambiente ou então te mostrar como que isso afetou você através do seu ambiente quando você identifica dentro de você essas relações. Também tive clientes que teve problemas e traumas tão sérios que na hora que ela escolheu a energia para trabalhar, ela escolheu justamente família. E lá tinha falta. E quando eu falei, vamos olhar para isso, vamos fazer um movimento, chamei ela para fazer outras coisas, né? Não somente fazer, a completar essa falta. Porque a gente completa por objetos, a gente faz um movimento. Mas só que a gente tem que curar por dentro. Então a gente tem que olhar para isso. Ela falou assim, olha Flávia, se for para eu olhar para isso, eu prefiro escolher outra energia. Não quero. Interessante, né, Flávia? Você está falando e eu vou pensando aqui, porque a vida é uma espiral, né? A gente fala sempre que os amadurecimentos é feito em setênios, do 0 a 7, dos 7 aos 14, dos 14 a 21. E a vida vai se movendo e você passa pelo mesmo ponto que você precisa trabalhar. Agora numa nova perspectiva, numa nova consciência, num novo momento. E aí você não trabalha aquilo, como você estava falando. Então a pessoa teve uma falta ali do 0 ao 7, e ela vai ter essa oportunidade de novo ali na adolescência. E aí ela não olha pra isso, aí ela vem pra vida adulta e vai passar de novo. E cada vez que ela pula, não vou deixar pra depois, isso vai ficando mais emaranhado. Essa é a palavra. Isso. Explica pra gente o que é falta, né? Você fala, ali há uma falta. Como que é essa falta? O que significa ali há uma falta? A falta ou excesso de energia, a gente fala no Feng Shui exatamente sobre o próprio terreno. Por exemplo, nós fazemos cálculos que se chama Bagua, né? Então, o mapa energético se chama Bagua. São 9 guas, que são 9 áreas da vida. Então, ela se encaixa de forma mais ou menos ou triangular ou quadrada. É isso que se encaixa. Só que você já viu alguma casa que é estritamente quadrada ou triangular? Difícil, né? Pode ter, mas... Aí você pega uma casa que ela tem um espaço maior para cá, ou então uma falta de cá. Então, quando que você alinha aquele baguá, que chama, falta aquele pedacinho da construção. Entendi. Só que essa falta,
não é só da construção. Se você produziu aquela energia, se você atraiu, porque tudo é atração, aquela energia está te mostrando que você tem algo para curar dentro de você. Ou então excesso de energia, nem sempre um excesso de energia é bem-vindo. Às vezes também pode complicar as situações. O que acontece? Você ter novamente o banheiro, porque geralmente o banheiro é um vilão, mas nem sempre. Mas se você tem um banheiro num excesso e numa área ruim, que pode te drenar energia, te drena sucesso, te drena autoestima, te drena relacionamentos. Um excesso é mais emoção ainda. Então vamos supor agora, a gente está em pleno Natal. Você chamou aquela construção, aquela energia para você. Então, onde que eu posso identificar que você tem um problema ali? O guarda-família, o guarda-família. O guarda-primeira vida e o guarda-segunda vida, que é o trabalho. Porque o trabalho não é somente a parte financeira. É a sua missão de vida. E aí, você nasceu para fazer o quê? Ah, eu nasci para tirar férias. Não, não foi. Não foi. Você nasceu por algum propósito. E quando esse propósito não está tão definido dentro de você, também há algum problema neste guarda. Isso é muito interessante, né, Flávia? Porque quantas pessoas estão num trabalho porque querem ganhar dinheiro, porque querem seguir uma carreira do pai, da mãe, e estão completamente fora dos seus propósitos. Até ganham dinheiro, mas não se realizam, né? E vivem vidas muito frívolas, né? Sem sentido. Isso. E por esse motivo que uma conversa é muito essencial para identificar o que você realmente está vivendo. Porque o mapa, ele conta alguma coisa, mas o como se cura por dentro. Se cura, por exemplo, na sua conversa, como que é a sua conversa com a sua família? Está lá escrito dentro da sua casa, por exemplo? Se a conversa é um pouco mais fria, tá? São tons mais frios. Se a conversa já é mais animada, já tem algo pertencendo ali, se você pertence, se você não se sente pertencimento, né? O pertencimento. Como que ele funciona dentro de você, está na sua casa. Então até mesmo a conversa, eu posso te ajudar. Gente, Natal tá chegando, eu não gosto da minha família, o que eu faço? Vamos melhorar a sua comunicação, a forma com que você conversa com ela, a forma com que você se relaciona emocionalmente, entende? Mas os traumas não vão ser apagados dentro de você. Aí você olha para eles, para você poder se curar por fora. Até que a cura esteja tão completa que a casa te manda embora. Sabe quando a casa te fala assim, você não pertence mais aqui, bora embora? Aí você tem que procurar outro e você sente a necessidade de mudanças, é porque você já se curou tanto interno que aquela energia daquela casa não te comporta mais. É interessante, né? Porque essa semana eu ouvi uma pessoa falar assim, nossa, eu achei interessante isso aqui em relação ao meu mapa, porque realmente eu mudo muito, eu mudo de quase, né? Tenho poucos anos de vida, porque é uma pessoa que está ainda aí, iniciando a fase adulta. E ele já percebeu que teve muitas mudanças de casa mesmo, né? De cidades. E aí o mapa dele mostrava isso, e quando ele tocou nesse assunto no mapa, ele falou, nossa, isso mesmo, muda muito, né? Mas é muito bom você ter tocado nesse assunto, Leia, porque nem sempre quando você muda muito, quer dizer que a casa já mudou de energia. Às vezes você muda muito para a mesma energia. Sim, e é interessante porque quem está mudando é ele, não é a família. Né? A casa da família continua. Isso. E é essa pessoa que muda muito. Não, mas de qualquer forma, vamos supor, ele tem uma energia que a família tem lá um problema no relacionamento. Tudo bem. A família todinha, então são todos que têm esse problema, certo? Só que ele mudou, já mudou. A próxima casa dele pode ter o problema no relacionamento, porque como você falou, ele é muito jovem. Então provavelmente o autoconhecimento, se conhecer, ainda não passou por um processo ainda, está no processo.
Então, assim, ele vai ter o mesmo problema de relacionamento, porém, qual que é o próximo passo dele? Não é entender o propósito de vida? Então vai ter algum probleminha lá na área do trabalho. Então, às vezes, você precisa entender mais para entender como melhorar. Agora, Leia, antes de você me perguntar mais qualquer coisa, porque eu já tô com as minhas dúvidas. E aí, eu já entendi o meu mapa, sei que a forma de comunicação minha é importante, já percebi que existe traumas dentro de mim, então esses traumas podem ocasionar ou excessos de algo, ou então faltas de algo dentro do Feng Shui. Mas como eu identifico lá no mapa, ou se tem a possibilidade de identificar esses traumas e familiares e como eu tenho a possibilidade de melhorá-los. É interessante isso, Flávia, porque existem vários tipos de pessoas, né? Então tem pessoas que chegam e aí a gente valida o mapa na vida da pessoa. Senão não precisava a pessoa aqui, pegava a parte técnica e tudo bem. Então o mapa é validado na vida da pessoa, né? A gente já viu isso. Mesmo pessoas gêmeos têm vidas diferentes com o mesmo mapa. E aí tem gente que, quando você fala assim, o que aconteceu do 0 aos 7 anos? Ela já abre, já conta tudo. E tem gente que é sucinto, né? Ele quer que você conte pra ele o que aconteceu. Então você vai dando sinais ali pelo que está na área da infância, questões que mostram, que o mapa mostra, né? Situação de abandono, situação de excesso de proteção, situação de uma família que tinha presença, mas que ele se sentia abandonado. Tudo isso está ali, muito visível no mapa, né? Situação de abusos, né? O mapa é claro, é transparente em relação a isso. E aí você vê essa questão, né? Seja trauma, seja bloqueio, seja dificuldade em lidar, projetada na vida adulta, na relação com o cônjuge, na relação de associações no trabalho, na relação na saúde. Então aí você vai destrinchando como que a energia vai acontecendo. E quando a pessoa interage, porque não é uma disputa, o que você sabe, o que eu sei. Não, a validação é feita na vida da pessoa, porque a pessoa tem escolha, como ela lida, muda o contexto. Então, quanto mais ela se permite, porque muito nessa área de infância é muito comum a pessoa falar, não me lembro. E não lembra mesmo. Eu não me lembro. Porque o subconsciente, né, o inconsciente, ele é tão poderoso que o que você te magoa muito, o que te dificulta viver, bloqueia, inclusive no seu consciente. Não chega, é como se fosse uma barreira de proteção. Mas a partir do momento que você começa a fazer os processos de cura, aí você já tem um suporte para que aquilo vá sendo ressignificado. Então é muito comum num processo, por exemplo, de terapia de resposta espiritual, a pessoa começar a ter sonhos, a pessoa começar a ter flashes, a pessoa falar, eu me lembrei de, e aí começar a lidar com aquilo. Não, eu adorei que você trouxe esse ponto que eu queria comentar. Eu pensei em comentar o que você falou. Nesse tratamento de resposta espiritual, uma vez você me falou que a gente tem traumas que não existem. Uhum. Por exemplo, aí você me deu esse exemplo, que ficou tão perfeito na minha cabeça que eu falei, eu tenho traumas que eu inventei agora. A mãe acabou de ganhar o neném, então o neném não dorme, ela fica basicamente por conta, então ela está amamentando, trocando, no banho, tentando fazer dormir, mas vamos supor que aquela criança lá é difícil, que mais chora do que dorme, digamos assim. Então, na hora que ela consegue fazer essa criança dormir, ela coloca no berço. Uhum. E vamos supor que ela não tem uma rede de apoio. Então, colocou no berço. Foi ali tomar um banho. Ou então foi ali comer, não importa. A criança acordou, olhou em volta, se viu sozinha, trauma de abandono. É isso, não é? Então, o abandono, a sensação de abandono, ela é independente do que necessariamente o pai e a mãe fez. Uma criança que não amamentou, ela pode ter o sentimento de abandono por esse não contato com a mãe. Uma criança que a mãe está amamentando, está sendo amamentada no seio,
e a mãe está no celular, vendo reels, não sei o que, sem prestar atenção na criança, assistindo uma televisão, conversando com outro, dando mamar aqui, essa criança se sente profundamente abandonada. Olha, então é uma sensação. Então, às vezes, nem realmente aconteceu. Ter essa sensação de abandono lá na primeira infância faz todo um processo de comunicação e até mesmo pertencimento à família ou não. Depois, quando você está na fase adulta, digamos assim. Sim. Outra forma de sensação de abandono que persegue a criança, né? E isso vai projetar na vida adulta. A criança nasceu prematura e foi colocada numa estufa, né? Para sobrevivência dela. Ela se sente completamente abandonada. Então, a sensação de abandono, ela não quer necessariamente dizer que a pessoa foi abandonada, mas ela teve esse sentimento profundo de abandono. E é isso que precisa ser curado. E é isso que reflete na nossa residência, que o Feng Shui sempre fala, existe no momento a energia que você está. Ou então o que você atraiu para você, ela pode ser apoiada de forma com que eu tire essa energia para te dar um apoio emocional de que não existe aquela falta, de que a comunicação é melhor, de todo um processo familiar, no caso que a gente está falando aqui, porque nós estamos chegando no Natal. Mas olhar para isso e entender que não existiu, não foi um trauma, foi algo sentido e não vivido, é muito forte, né, Lélia? Muito forte. E é interessante quando você põe isso, porque as pessoas, elas terceirizam achando que o problema é do outro, né? Ah, o meu pai foi isso, foi aquilo. E cresce um ódio pelo pai. Ah, minha mãe, não sei o que, pererê. Minha mãe tinha que trabalhar, me largava sozinha. Meu pai viajava, né? N questões. Outras, meu pai bebia, batia na minha mãe. Todas as situações que a gente vive, né, Flávio? Todas, 100%, elas vêm para que a gente possa receber todo o treinamento, todo o preparo para lidar com o meu propósito. E se você, ao invés de se sentir vítima do que o pai ou do que a mãe fez, da forma como o pai ou a mãe agiu, e você usar isso de uma forma positiva, como que isso me preparou para a vida, isso muda muito as coisas, né? O clique é muito diferente. Então essa sensação de não suportar estar com a família, o que você não suporta? É olhar para isso. É o sucesso do outro? Isso te mostra o tamanho do seu fracasso? É a sensação de acolhimento que o seu irmão tem e você se sente desmerecido pela forma como você acha que ele é acolhido? Será que esse irmão sente esse acolhimento da forma como você percebe? Então, eu acredito que essas sensações são muito sobre o vazio que a gente sente interno, né? Sobre a sensação que nós temos. Porque, por exemplo, tem Kamal, né? Eu acho ele incrível. Então ele fala assim, ele dá aula. Então o aluno passou e chamou ele de careca. Ele tem duas possibilidades: se sentir ofendido ou entender que ele só está falando a verdade. Ele é careca. Então, se a pessoa chamou ele de careca, ele vai se sentir ofendido por quê? Exato. E se a pessoa chamou ele de careca e ele não é careca, ele vai se sentir ofendido por quê? Isso fala quando a gente está no estado de espírito completo. Porque quando a gente está com alguma trauma, alguma coisa assim que baixa autoestima, alguma coisa que a gente tem que olhar, tem que acolher, né? As outras pessoas, qualquer pessoa vem e nos machuca, até com um bom dia, né? Exato. Porque a questão não é o outro, a questão sou eu. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que eu digo, que eu verbalizo, tem a ver com o que está dentro de mim. O outro é reflexo. Exatamente. O outro é espelho. O outro é mestre. Ele está mostrando onde é que eu preciso me curar. Onde é que tem uma ferida enorme, aberta e sangrando, né? E quando eu falo, não quero lidar com isso,
Eu estou dizendo que eu não quero me curar. Eu não quero olhar pra isso, pra essa minha dor, porque hoje não me sinto preparada pra lidar com ela. Não é nem questão pra lidar com ela, é pra eu mudar. Exato. Porque tem que ter um esforço, né, Leia? Essa é a questão, né? A gente vive hoje uma situação terrível no mundo, das pessoas não quererem fazer o necessário, né? Então, assim, a alquimia interior. Gente, é trabalho, não tem jeito. Tem que olhar pra si e mudar hábitos. Aí a pessoa fala que quer emagrecer. Eu tô nessa, hein? Mas ela não se dispõe a comer o que nutre. Ela quer comer o que satisfaz. O que, nossa, né? um doce. Ai, meu Deus. Uma pizza, um hambúrguer. Ai, Não é? Então eu tenho a opção de comer o que me nutre ou me comer para satisfazer os meus vermezinhos que estão ali pedindo docinho, Na né? realidade, quando a gente tem a necessidade de comer algo com mais gordura, a gente está tentando se nutrir. Se nutrir porque a gente precisa de como se fosse uma energia de fora, que a gente não consegue produzir aqui dentro. Será que é isso mesmo? Ou não será que as bactérias ruins que estão ali proliferando, eu estou alimentando elas, ao invés de alimentar o que me nutre? Porque ok, no tempo lá dos homens da caverna, eu precisava de gordura e tal, para não saber quanto tempo ia ficar sem comer. Mas hoje a gente tem uma abundância. Só que essa abundância ainda continua trabalhando no reptiliano, né? Ou seja, é mais o meu instinto, o que me atrai, né? O que me satisfaz, não o que eu preciso. Eu vivo falando aqui, né? Todo episódio eu falo, gente, olha, eu e a minha comunicação. Então eu já aprendi, já tô no processo de cura, só que essa comunicação, Leia, como ela é difícil. Então, eu vou viver uma vida inteira e não vou viver só agora. Vou viver uma vida inteira entendendo assim. Vou falar com a pessoa já fez uma cara meio assim, você entendeu o que eu falei? É isso aí. Ou então eu falei assim, ou então ao contrário. A Leia fala pra mim, peraí, não vou me ofender agora não. Deixa eu perguntar. Leia, o que você quis dizer com isso? É isso aí, Fábio. Mas é fácil? Não. Não é fácil. Não. Então, esse momento de estar com a família, que tal você fazer algo diferente? Ao invés de ver esse peso, essa dificuldade, entender por que você mergulhar, né? Lá no pântano. Falar, eu sinto tanta dificuldade em estar com a minha família. E como eu posso fazer esse Natal ser um pouquinho diferente? E outra coisa que eu quero dizer pra você, principalmente agora, na época de Natal, é que o exemplo arrasta. Então, se a família hoje você não se sente pertencente a ela por qualquer motivo que seja, independente, o exemplo arrasta. Seja você o exemplo, dê você o exemplo de como que você quer se sentir e como que você quer ser tratado, tratando as pessoas da sua família de forma diferente. É exatamente isso. Ouvindo, né? ou então dando um abraço. Às vezes, nossos pais, eles cresceram sem abraço. Então eles não te deram abraço porque eles não sabem abraçar. Seja você o exemplo de abraçá-los todos os dias. E é esse o grande lance, né, Flávia? Eu não tenho que questionar o que meu pai, o que minha mãe me deu, porque na verdade meu pai e minha mãe me deu tudo que eu precisava. Um óvulo e um sêmen para eu estar aqui. Tudo mais foi bônus, porque tudo que eu precisava para estar aqui, eles me deram. A concepção, a oportunidade de vir. Tudo mais é bônus. E como que eu posso lidar com o que eu acho que é difícil com meu pai e minha mãe? E talvez eles estejam tão envelhecidos, ou talvez nem estejam mais aqui. Você precisa curar, fazer essa integração dentro de você. Integrar pai e mãe dentro de você. O conceito de lar dentro de você. E o seu Natal vai ser o primeiro de muitos natais maravilhosos. Verdade. E outra coisa que eu quero dizer pra você, e agora somente encerrando, assim, quase encerrando, é que você às vezes sente certas dores porque você ainda está com a criança ferida. Mas hoje você já é adulto, então você pode acolher a sua criança e transformar a sua vida numa visão mais adulta e madura de tudo que você quer ser, que você já é e o que você quer ser e se transformar.
O Feng Shui te apoia toda a energia na sua casa, mas se você quiser ter um autoconhecimento e entender como que você pode melhorar e se curar de forma mais precisa, aquela dores que não passa, parece que nunca, e o ciclo se repetindo, também tem um mapa que te conta como é o passo a passo desse processo. Isso, são diagnósticos. E às vezes o diagnóstico já é o início da cura. E os outros processos têm as terapias específicas conforme, né, o seu diagnóstico, para que você tenha todo o respaldo dessa transformação. E é isso que nós desejamos para você, que você tenha recursos para fazer a sua alquimia, fazer as suas pedras preciosas brilharem, né? Alcançar realmente a transmutação do chumbo em ouro. E se você quer saber mais sobre assuntos, que a gente vai trazer muito mais ideias e temas específicos maravilhosos, aí ó, curte a nossa... Se você gostou desse se você gostou, isso, corta. Se você gostou desse vídeo, aperta, não é? Fala o negócio. Se você gostou desse vídeo, assiste, dê um like pra gente, pra incentivar a gente a fazer mais vídeos pra você e fazer ótimos temas e trazer também. E curte, segue a gente, que a gente... Não ficou bom também não. Se você gostou desse vídeo, aperta as notificações para ser avisado do próximo episódio. Até mais!